né? A gente Com torce e certeza, fica alegre por isso. com Então vamos certeza. lá. Vamos lá. Aí faz Mas a prece primeiro. isso, aparece primeiro, depois pode ir para a página. Obrigado. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, esse retorno de podermos estar aqui reunidos com todos os irmãos encarnados e desencarnados, Senhor. Como a gente sabe que faz bem, Senhor, essas reuniões para nós, uma higiene mental para nossa mente, para os nossos corações. Que possamos, Senhor, sempre estarmos aqui firme e forte, podendo equilibrar a parte material com a parte espiritual, Senhor. Agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada. Com esta prece, pedimos, Senhor, para darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Então, fica à Então, vontade vamos para a lá. página inicial. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 71, pela editora Fé. Para testemunhar. E vos acontecerá isto para testemunho. Está em Lucas, capítulo 21, versículo 13. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento, considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, exigentes, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Senhor para continuidade de fantasias? Quando chamamos, quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos, esquecermos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores, guias, conselheiros, dos que desejam mentirosos regalos, presentes, no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa, desocupada e inativa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Vou deixar para você que a gente está com saudade. Tudo bem, sem problema. Quiser interromper, fica à vontade. Essa é uma página, assim, que de certa maneira parece que não está sendo atendida, ou esse assunto não foi atendido, por exemplo, por Kardec, mas isso não é verdade. Nós estudamos o Espiritismo de uma maneira estranha. Aliás, todos os assuntos, né? Quase todos os assuntos que a gente mais ou menos tenta aprender, ou tenta conhecer, ou tenta desvendar, a gente sempre adapta a nossa forma de enxergar a realidade. O que é totalmente natural. Vai de cada consciência e momento de cada consciência. Só que no caso do Espiritismo, existe um problema complexo no Espiritismo que é realmente compreender a única e diferenciada explicação sobre a essência da vida que o Consolador prometido veio explicar para todos nós. Então, se ele veio consolar a cada um de nós, existe algum motivo para a gente precisar de consolo, né? Precisar de amparo, precisar de acolhimento. É porque realmente estamos cansados, frustrados, fatigados, achamos que não está dando certo, que não estamos nos desenvolvendo, que coisa estranha, não consigo compreender a realidade da vida.
E daí chega, então, a apresentação para todos nós, como ele havia prometido, sobre o Consolador prometido. Eu vos enviarei outro paracleto, que vos esclarecerá todas as coisas. Viverá em vós, habitará em vós, viverá em vós. Se vai habitar em cada um de nós, é claro que ele está relacionado ao conhecimento e a sentimentos transformadores. Não é apenas um conhecimento. Não é uma fórmula matemática, que aí você tira a raiz quadrada, eleva ao cubo, tira exponencial, de repente pega o logaritmo, a função inversa da exponencial, e aí, de repente, você simplesmente entendeu a realidade. Não, não é isso. Infelizmente, só se aprende jogando. O jogo da vida só se aprende jogando. Então, por que eu estou dando essa volta toda? Porque as pessoas querem logo entender a lógica de justiça. Todo mundo que entra na doutrina espírita é impressionante. São grandes dependentes do ideal de justiça. Quer entender a lógica de tudo. Por que fulano está reencarnando assim? Por que está reencarnando assado? Por que fulano... Por que tem síndrome de Down? Por que tem isso? eu quero enxergar a justiça em tudo. Só que a complexidade do que é a vida e a complexidade do que é a criação divina transcende vários aspectos. E um dos aspectos que a gente não consegue perceber é essa questão quando nós somos convidados para testemunhar. Se você é convidado para testemunhar, não se engane. Você vai ser convidado para testemunhar num corpo físico, num planeta Terra, em certas regiões do planeta Terra, em certas complexidades que são realmente oriundas da condição do planeta Terra. Primeiro, você vai ter que reencarnar num corpo físico com um grau de herança igualmente genética daquele grupamento. Se aquele grupamento tem tendências a terem problemas de formação do corpo físico em certos aspectos, não vai ficar achando que seu espírito extremamente desenvolvido vai transformar exatamente todos aqueles recursos biológicos daquele grupamento. Não, você nem quer isso. Você quer testemunhar, reencarnando naquele grupamento com aquelas limitações e brilhar a vossa luz naquela condição. É isso que ninguém quer ouvir. É esse tipo de texto que ninguém quer escutar. Mas Kardec falava sobre isso. Só que parece que a gente escolhe o que quer lembrar sobre o Livro dos Espíritos. Então, quando Kardec vai explicar quais são os objetivos reais da encarnação, ele deixa claro que o objetivo primordial é promover recursos de desenvolvimento para o espírita. São recursos, são projetos reencarnatórios com quem você vai conviver, com quem você vai encontrar. Tudo foi detalhadamente planejado. Só que são planos muito acima de qualquer espírito que auxilia em qualquer projeto reencarnatório. Então, não é qualquer espírito que tem essa capacidade de compreender em detalhes tudo que Deus planeja. Claro, a nível de Cristo, o Cristo consegue compreender, porque ele tá num lugar bem alto, em termos de ponto de vista, né? Como se estivesse no pico de uma montanha. Você está vendo um carro correndo rápido numa estrada, numa velocidade maior do que é capaz de fazer uma curva. Você sabe que o carro vai sair da curva. Não precisa ser um gênio para saber disso. Só que quando o rapaz está dirigindo e você está olhando de longe, ele não está percebendo que aquela curva é muito fechada, ele só vai descobrir que a curva é fechada quando está fazendo a curva. Nós somos assim também com relação à reencarnação. A gente só descobre que a curva é um pouco fechada das dificuldades, das nossas limitações, da nossa capacidade de realmente estar mais preocupado com o estandarte do amor do que do estandarte da justiça, quando nós derrapamos na estrada da vida, zangados, frustrados, desanimados, irritadiços, preocupados com o que nós não temos poder de resolver. Eu quero acabar com isso no Brasil. Eu queria que o mundo fosse diferente. Você é Deus? Não. Você está responsável como Cristo? Não. Você foi encarregado pelo Cristo para desenvolver
e amparar certos desenvolvimentos? Não. Então, dentro do seu raio de ação, o que Deus planejou para o seu destino para você cooperar? É nesse raio de ação que você tem que se preocupar. Não tem escapatória, não tem outro raio de ação. Ah, mas então não devo me preocupar com os aspectos mais sofisticados da estruturação de um país, da estruturação do mundo? Claro que deve se preocupar, mas não para gerar revolta, mas não para gerar agravos, cisânia, medos, desengano. Como é que você pode ter medo de alguma coisa se o pai possui bilhões e bilhões de moradas? Muitas pessoas ficam assim, ah, mas um dia o planeta Terra vai deixar de existir. Claro, até o nosso Sol vai deixar de existir. Uma hora ele vai se extinguir, daqui a mais ou menos uns 8 bilhões de anos, ele vai se extinguir e quando vê, acabou, vai virar uma poeira cósmica, acabou. Não vai existir mais essa estrela, vai virar um buraco negro. Todo mundo já conhece um pouquinho consegue investigar um pouquinho sobre o que acontece com essas estrelas. Então a vida biológica, como a gente conhece aqui na Terra, ela não vai existir mais, véio. Com certeza não. Vai ser em outra instância, em outro local. Mas e daí? Continua o treinamento, continua o desenvolvimento, continua a estruturação da nossa consciência, ainda desapegada do amor, ainda não consciente do que deve exercer como amor e viver em termos de verdade, mesmo sendo outro tipo de corpo físico, mesmo sendo outro tipo de lógica. Né? A maioria das pessoas não percebem isso. Né? Tecnicamente, você não sabe o que é o tato. Não existe o tato em si. Você nunca provou frango. Você não sabe qual é o sabor de frango. Você sabe o que o sensor do seu corpo físico transcreve como leituras elétricas para o seu cérebro e você raciocina detectando esse estímulo elétrico, sabor. Mas, na verdade, seu corpo físico é só um transdutor. Ele está transferindo sentidos em sensações, em sinais elétricos. Você decodifica esses sinais elétricos e você percebe algo em você que é espírito imortal. Esse é o ponto dramático. E está todo mundo preocupado sobre essa estrutura, né, de como tudo está evoluindo aqui na Terra. Mas é só um estágio, isso passa, né? Tem outros estágios, né? Como está também no Livro dos Espíritos. O que se torna um espírito quando chega na sua última encarnação? Kardec perguntou, ele queria saber, se torna um espírito puro? Se torna um anjo de Deus? Não, ele falou, não, a última encarnação você se torna um espírito bem-aventurado. Aí cai a ficha, né? Por que Jesus, inúmeras vezes, enfatizava as bem-aventuranças, apresentava as bem-aventuranças? Por quê? Essa é a destinação de todas as consciências. Saber ser feliz, exercendo todos aqueles aspectos de uma consciência que realmente está voltada para Deus. Ah, quais são os caracteres que definem uma consciência voltada para o Pai? Uma consciência que realmente deseja amar e se empenha em amar. O que ela deve estar exercendo diante das experiências aqui na Terra? É só você ler o Sermão da Montanha. Feliz daquele, em vez de ficar lendo, bem-aventurado, só substituir. Feliz daquele que consegue observar isso. Feliz daquele que consegue compreender a mansidão. Feliz daquele que consegue compreender e valorizar a paciência. E vai ter vários aspectos ali traçados. Mas ele está falando de um perfil ideal. Mas não se enganem, mesmo nesse perfil ideal, a forma como esse perfil ideal é ensinada para o próximo, é propagada para o próximo, não é através de mentoria. E é isso que a página está falando. Não existe mentor como existe para desenvolver certos aspectos aqui da Terra. A gente vai trabalhar esse detalhe aqui. Ele fala isso categoricamente no meio da página. Então, tudo começou nesse versículo aqui de Lucas, no Evangelho de Lucas, né? Onde ele está citando o que foi tratado a partir do capítulo 20, né, do 21, e vos acontecerá isto para testemunho. Porque todo mundo está preocupado do que vai acontecer.
Pô, será que vai cair um meteoro em cima da minha casa? Será que vai acontecer isso? Todo mundo preocupado com catástrofes que você não tem controle. Ou situações que você vai ter que experienciar e que você está até com medo de experienciar. Só que todo mundo fica mais preocupado em experienciar uma situação difícil como um processo de dívida. Ah, isso deve ser uma dívida minha do passado. Alguns até confundem a doutrina espírita com os princípios hinduístas. Ah, deve ser um karma. Olha, o espiritismo não trata nada como karma. Não existe isso. Não podemos sair misturando tudo que é espiritualista e dizer que isso é espiritismo, porque não é. Não existe essa estrutura de karma como todo mundo compreende e entende a versão hindu, né? A versão hindu, ele acredita sim que tudo que ele faz de errado ele tem que ser punido, ele tem que ser castigado. Porque ele acredita que o castigo é que transforma ele. Só que ele não percebe que a ausência de amor no mundo íntimo dele é que faz acreditar nessa inverdade. Se fosse verdade, era mais fácil. O que Deus faria para poder nos aprimorar seguindo o princípio hindu? Ué, só ele botar você para nascer até 3 meses de idade, centenas de vezes, e jogar uma bomba em cima de você, um meteoro, alguma coisa, fogo, ferro, e pronto, do nada você vira um speed de luz. Só porque sofreu 300 encarnações sucessivas até os 3 meses de idade, sem ter a menor chance de poder fazer alguma coisa de errado. É assim que funciona a evolução? É óbvio que não. Então, na argumentação para descartar um absurdo, é só pegar essa ideia absurda e amplificar. Se você pegar a ideia do karma e tentar amplificar, você vê o absurdo e distorção que ele vive. Outro aspecto. Nós que somos maus e somos perversos de certa maneira, e até mesmo fracos, o seu filhinho pequenininho, 3 meses de idade, rabiscou só o seu quarto inteiro, ou a sala inteira da parede. Você espera ele ter 14 anos, abre aquele cômodo e fala, olha só o que você fez, miserável. Tá vendo? Agora você vai apagar tudo o que você fez de errado. Você faz isso com o seu filho? Não, é óbvio que não. Você sabe que ele nunca mais vai voltar a riscar a parede. Você já transformou isso naquela consciência. Ele sabe como é complexo manter as paredes mais ou menos habitáveis numa residência, para manter o conforto de uma residência, manter o equilíbrio de uma residência. A pessoa está preocupada também com isso, porque você educou ela para isso. Mas como que você educou ela para isso? Testemunhando. No lar, você testemunha tudo. Não adianta você querer vender ou apresentar um ideal, uma ideia, e não testemunhar aquilo, não testemunhar aquela dificuldade. Né? Olha só como é difícil. Por que você não deve deixar cair coisas grudentas no chão? Você deixou cair um chiclete, não deixou? Ah, deixei. Olha só, abaixa aqui comigo. Agacha aqui no chão. Eu vou tentar tirar o chiclete do chão. Olha como é que gruda. Olha que dificuldade. A pessoa está ali vendo com você, tentando arrancar o chiclete. Agora tenta você um pouquinho. Tá vendo como é difícil? Viu como é complicado? Imagina se alguém passa aqui desavisado e pisa. Gruda no sapato e sai grudando na casa toda. Quando vê a casa toda, é chiclete. Você vai ter que testemunhar isso. Não adianta você ficar fazendo discurso. Gente, o chiclete possui moléculas de difícil desagregação de superfícies sólidas. Não adianta você dar um discurso, uma palestra sobre chiclete. Você tem que testemunhar sobre isso. O evangelho é ainda mais complicado com relação a isso. Ele vai falar isso aqui na página. Rapidamente, deixa eu ver se eu nem tenho noção aqui do horário, vamos ver. Dá tempo. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Você acha que ele vai ficar preocupado se a pessoa está... poxa, isso é tão difícil, isso é tão complicado. Mas se você quer fortalecer os ideais de bondade, de amor, de resiliência, de ligação realmente com o Pai, é isso. Você só vai aceitar o amor do Pai se Ele te enviar para lugares de conforto absoluto, de paz absoluta e um ideal, basicamente, do ideal imaginário, teólogo da Terra, onde você não fica fazendo nada, como fosse junto com um monte de querubins tocando harpa e não fazendo nada. E todos os outros irmãos
que estão atrelados e interligados num projeto de compartilhamento de problemas estão sozinhos, aguardando a sua contribuição. E você quer ficar separado, todo mundo fica ralando em dificuldade, você fica separado, só admirando a natureza. Você acha que é isso mesmo? Que o Cristo vai planejar para o seu destino? É óbvio que não. É uma inocência acreditar nisso. É igual você achar que vai conseguir treinar alguém a andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta sem cair. É impossível. Não existe isso. A pessoa vai cair. É inevitável. É igual a pessoa começar a manipular a faca para descascar alimentos. Você explica, essa faca corta, cuidado, não sei o quê. Mas a pessoa uma hora vai se cortar. Ah, eu me cortei e agora? Ah, e agora é isso aí. Bem-vindo à experiência da Terra. Todo mundo se cortou, você também não vai ser diferente, vai se cortar também. Ah, poxa, mas isso é sofrimento, eu não quero sofrer em momento nenhum. Aí a gente tem que separar o que é sofrimento ou dor de aflição. São dois cenários diferentes, completamente diferentes. A aflição é quando você amplifica aquele problema como sendo algo absurdo, insustentável e totalmente insuportável. Outra coisa é o seguinte, é um sofrimento onde você consegue gerenciar, você consegue administrar e suplantar e superar. Você vai conseguir superar, senão não haveria sido planejada. Seria até perverso. Imagina, você vai planejar uma situação que é insuportável. Então ele até comenta, considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Cuidado! Muitas pessoas interpretam provações como sendo algo, eu tenho que passar por um sofrimento. Provações, o radical, vem de prova. Quando vem de prova, é que você que quer se testar. Não é Deus está te testando, não. Você já assumiu que você quer desenvolver sua consciência para o amor, para o bem e para a verdade. Aí você começa a se questionar, será que eu vou conseguir ser bondoso quando alguém ficar zangado comigo? Será que eu vou conseguir ser bondoso quando eu estiver na situação de dificuldade material? Será que eu vou conseguir ser bondoso? Será que eu vou conseguir manter meu coração fiel a Deus quando muitos dos recursos que eu já usei no passado eu não vou poder usar agora? Será que quando eu reencarnar, sem grandes recursos de acesso à inteligência, em trabalhos mais humildes, eu vou aproveitar os ensinamentos que esse caráter de atividade vai me proporcionar? Será que eu vou aceitar isso plenamente? Não adianta ficar na teoria, você só vai descobrir na prática. É esse o ponto traumático sobre provações. Não tem ninguém impondo para você, não. Deus vai fazer você pagar centil por centil. Não é isso que Kardec explica. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem sentimento, sem conhecimento. Como que a Igreja Católica, Protestante, todas as outras teologias da Terra inventaram. Ninguém contou para eles, todos inventaram isso. Deus te criou perfeito. Perfeito. Perfeito absoluto. Você está escolhendo fazer o errado? É você que não presta, seu miserável. Agora tu vai padecer as complicações por você não prestar. Ah, você escolheu fazer o bem? Ou você não escolheu fazer o mal? Você será recompensado. Aí você pensa, ué, não entendi. É um estilo de barganha? Estou barganhando com Deus? Eu só vou fazer o bem porque eu sei que eu vou ser recompensado? Então, eu não deveria estar fazendo bem porque é o certo? Porque é o que eu acho que todos deveriam estar vivendo. E é o que eu acho que minha consciência tem que contribuir na criação. Ou seja, Deus planejou que a criação, em cada consciência, do reino nominal, cada ser humano, aqui vivendo no corpo físico, deveríamos estar cada vez mais preocupados em agir cada vez com mais bondade, em cooperação para um projeto efetivo divino aqui, agora na Terra? É claro que sim. Esse é o ponto. Só que a gente cismou que existe alguma coisa, sabe, miraculosa que você vai alcançar fora do corpo físico. Mas é nas provações e nos obstáculos é que nós vamos nos superar. Não tem outro caminho.
Nossa, mas eu achava que eu amava tanto mais, eu achava que eu tinha capacidade de perdoar tanto mais. Olha como é que eu me perdi. Eu não consegui perdoar essa coisinha boba. Eu não consegui perdoar, porque depois, né? Depois você desencarna, aí você vê tá 500 anos naquele mesmo problema, no mesmo gargalo, no mesmo aspecto. Não muda nada, no mesmo aspecto, é o mesmo problema, a mesma origem. Puxa vida, como é que eu perdi tanto tempo nesse mesmo problema, nesse mesmo aspecto da vida que eu não consigo entrar em equilíbrio? Eu me revolto, eu me zango, eu não aceito. Prosseguindo. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos. Sim, a escola é exigente, ela não quer saber. Ou você se enquadra ou sai fora. Todo colégio é assim. Toda unidade escolar é assim. Mas quem está lá não percebe. Acha que tem que realmente forçar, forçar, forçar. E por vezes pode errar a mão. Acontece. Você vai dar aula, por exemplo, para 80 alunos, para 40 alunos, para 20 alunos. Você não está preocupado com cada um individualmente. Você está dando aula para 20, por vezes surge uma preocupação ou outra, mas você não consegue estar preocupado exatamente com 20 na parte da manhã, 20 na parte da tarde, 20 na parte da noite. Professores que trabalham muitas horas. É complicado. Então, o que você faz? Você cria uma série de esforços seletivos, ou seja, com muita exigência em certos aspectos do que você está ensinando na escola. É esse o processo pedagógico. Ainda é muito, muito, muito longe do que é a significância do ensino com amor. E vamos lá, todo mundo tem que correr atrás. É assim. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade e de testes de inteligência. Ou seja, é basicamente uma peneira. Ele está sempre tentando peneirar e vendo o que é o melhor daqueles grupos. Porque ainda somos uma sociedade utilitarista. Né? Você joga todo mundo no meio de uma turma e você sempre está olhando ali. De repente, daquela turma vão ter artistas, músicos, pintores, escritores, engenheiros, arquitetos, médicos, vai ter vendedores, comerciantes, mas você quer analisar todos da mesma maneira. Mas se você quer julgar a capacidade de uma pessoa em nadar e ela vai viver sempre numa escada trabalhando, você sempre vai achar que a pessoa é inútil. Essa pessoa não está apta para a nossa sociedade. Ela não sabe viver em escada como todo mundo, ela prefere ficar nadando numa piscina. Então, é esse o aspecto complexo que é o caráter da existência no planeta. O planeta foi planejado para cada consciência nascer em certos nichos de atividade. Claro que a pedagogia vai forçar a testar todos nós aqui na Terra de uma maneira meio que maquinal. Bem maquinaria mesmo. Você olha para todos do mesmo jeito, ensina matemática para todos do mesmo jeito, português do mesmo jeito. É isso aí mesmo, aos pouquinhos vocês vão engrenando. E toca o barco. Aí o que Emmanuel está nos dizendo? O Evangelho oferece situações semelhantes. Ele não falou que é igual. Ele já deixou claro, não é igual. Oferece situações semelhanças, tem certas semelhanças. O amigo do Cristo, ou seja, todas aquelas pessoas que estão batendo no peito, não, eu sou amigo do Cristo, não deve ser o quê? Uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Se uma pessoa fica assim, puxa vida, eu devo tanto na lei divina, eu me senti assim numa reunião, fui na reunião pública lá, aí a pessoa estava falando sobre lei de causa e efeito. Né? Se você procurar isso do Evangelho Espiritismo, você não acha isso. Faz a busca no PDF, quem quiser faça isso hoje. Entra no PDF de qualquer PDF, escreve lá. Lei de causa e efeito, você não acha. Você só vai achar em língua portuguesa lei de causa e efeito como um sumário de palavras, de jargões lá no final do livro, que foi feito em português. Procure em francês. Você não vai encontrar. Não existe essa lei expressa como as pessoas falam. As pessoas falam mais como o coração delas estão do que como realmente é a vida. Não é assim que funciona. Senão você estaria dizendo que tudo que você está fazendo está se autodestruindo. E é estranho, né? Porque como é que o Espiritismo explica que o princípio é todos nós fomos criados simples e ignorantes? Ferrou, né? Então você foi criado para errar?
Se você foi criado sem sentimento e sem conhecimento, qual é a chance de dar certo? Nenhuma. Então tem alguma coisa incoerente, alguma coisa não fecha. Então a gente tem que começar a analisar tudo com muita cautela. Se Deus é puro amor e pura verdade, é a suprema inteligência, causa primeira ou primária de todas as coisas, é claro que ele não vai criar um sistema em que você vai ficar se autodestruindo. Ou criar um sistema para você com certeza errar e se lascar. E isso é da mentalidade perversa nossa. Muitos professores de universidades e outros professores de outros lugares fazem isso. Na sala de aula, explica os exemplos mais simples. Mas na prova, bota as questões mais complexas. Não, eu quero ver se ele realmente se desenvolveu. É como você pegar uma pessoa e treinar para a guerra. Olha, isso aqui é um fuzil, isso aqui são as balas. É assim que encaixa. Bota essa bandoleira no pescoço e corre para lá, ó, lá que está a guerra. Vai agora, vai. É assim que você treina um soldado? Não, não é assim que se treina um soldado. Se ele suporta os treinamentos, é claro que na guerra vai ser moleza. Na guerra vai ser moleza. Igual quem treina judô. Se você treina judô para judô de alto desempenho, um esporte de alto desempenho, uma pessoa que faz ginástica olímpica, a pessoa está fazendo ginástica olímpica. Cara, se ela consegue suportar os treinos, ela só vai lá no dia da apresentação, é só a demonstração. Porque os treinos são muito mais severos, muito mais pesados do que o próprio sistema de execução em si. Isso é o que faz mais sentido. Você capacita a pessoa muito acima em recursos, em condições para ela enfrentar aquela dificuldade. Agora, nós que já vivemos aqui na Terra, em coisas arbitrárias, a gente já faz isso? Por que a gente vai acreditar que Deus também não faz isso também conosco? Não cria situações de desenvolvimento da nossa consciência para ela ser mais madura, mais resiliente, mais capacitada a suportar enganos e desenganos, para conseguir avançar. Mas a gente vai sempre enxergar como padecimento. A gente sempre vai achar que isso não pode ser alegria, isso não pode ser felicidade. É esse o aspecto complicado do desenvolvimento de uma consciência para o pai. Né? Deixa eu ver aqui o horário. Tem um tempinho ainda. Então, o amigo do Cristo não deve, ou seja, todos nós que estamos buscando ser de Deus. Qual é o seu objetivo aqui na Terra? Eu quero implantar o reino de Deus em meu coração. É simples, essa frase é bonita e tão simples de falar, mas é muito difícil de fazer. Por quê? Porque você tem que treinar muito. E a gente não percebe que cada minuto da nossa vida em convivência e em situações adversas que a gente acha que são pueris, que não têm importância, todas elas estão nos condicionando, estão nos desenvolvendo. Senão Deus não seria Deus. Ele não vai te desenvolver para uma condição mais difícil. Ele não vai te desenvolver para uma condição mais complexa. Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá Deus que está nos céus? Esse é Jesus nos explicando esse detalhe. Então, com relação ao testemunho, vai um pouquinho por essa linha também. Mas deixa eu continuar aqui. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. É dificultoso caminhar aqui no planeta Terra, na superfície, com um planeta com a gravidade 9,8 metros por segundo quadrado, puxando você para o centro da Terra? É claro que é. Podia ser gravidade de 4, 3. A vida seria muito mais simples. Alguma coisa de 1 tonelada pesaria 300 quilos. Você podia correr com extrema facilidade. Você podia dar um pulo e parar no 3º andar. Nem precisaria de elevador. Claro que poderia ser mais simples, mas não é. Entenderam o treinamento? Não é. Você passa a vassoura na casa. Essa gravidade é tão intensa que nem sequer a poeira do planeta sai do planeta. Ela fica no planeta. Poeira, pequenos particulados. Ela é atraída também para o centro da Terra. Olha que coisa impressionante. Tem planetas que você consegue enxergar. Cometas largando poeira. Aí você fala, a Terra podia ser igual aquele planeta, igual aquele cometa lá passando, largando toda aquela poeira da superfície do cometa para as galáxias, para o universo. É assim um planeta Terra? Não. Tem um objetivo.
por ele não ser assim. Essa que é a parte que a gente não se atenta. Tem um objetivo. É impressionante. O que isso quer dizer? Você vai ter que varrer sua casa até o penúltimo dia do seu desencarne. Aceita. Você tem que escovar o dente até o penúltimo dia do seu desencarne. A não ser que você já sabe o dia que você vai desencarnar, você fala, quer saber? Eu que não vou escovar o dente mesmo. Mas isso fala mais sobre sua consciência do que o seu comprometimento em prosseguir treinando. Entenderam a diferença? É estranho. É uma situação totalmente estranha. Pode falar, Paloma. É a verdadeira frase, né? A prática leva à perfeição, né? Exatamente, exatamente. É bem nessa linha. Olha só como é que ele fala na próxima. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Tem um monte de pessoas. Tem um monte de pessoas falando no YouTube, não sei o que. Como você quer se tornar um milionário? Olha só, você tem que fazer assim. Você quer fazer isso assim, sensado? É só você fazer assim. Para coisas desequilibradas, existe um monte de pessoas indicando o caminho. Mas por que não tem o mesmo para o certo? Por que não tem? É um descompenso, uma situação extremamente descompensada. Igualmente, poxa, eu vou invocar numa prece muito sentida, né, a consciência do Cristo para manter a continuidade de um monte de coisa fantasiosa da minha consciência. Aí você faz um monte de prece alucinada. Eu quero ganhar na Mega Sena. Eu quero me tornar uma pessoa milionária e nunca mais ter que trabalhar e fazer nada e só botar um monte de serviçais e empregados fazendo tudo para mim. Mas é uma fantasia. Se ele vai estar fazendo para você, você não vai estar treinando, quem vai estar treinando vai ser ele. Ele vai estar treinando e você não. Esse é o problema que a gente não percebe. A gente está sempre tentando fugir do treinamento. O treinamento é intenso? É. É exaustivo? É. Você vai ser levado ao cansaço máximo? Vai. Mas você vai poder ajoelhar e falar, eu consigo. Com o amor do Pai no meu coração, como eu tenho certeza que Ele existe, e Ele aqui está, eu consigo. E você vai nessa marchando, porque é assim que se desenvolve a essência da fé. Esse é o problema. Fé vem de fidelis, de fidelidade, e fidelidade vem de confiança. Você confia no Pai, maravilha. Você já chegou aqui na Terra, você controla a temperatura do planeta? Não. Você controla as marés? Não. Você controla a posição da Terra em relação ao Sol? Não. Você já encontrou tudo funcionando maravilhosamente perfeita. Então qual é a sua contribuição? O que Deus está acreditando, botando crédito, que você vai ter que agir para colaborar na criação e que você está despercebido e não fazendo? Não cumprindo, não cooperando. Então não adianta ficar solicitando a Jesus, vou fazer uma prece muito sentida a Jesus. Aí só pede coisas alucinadas, só continuidade de fantasias. Então, quando chamamos o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior. Em favor da esfera maior. Você está sempre preocupado, né? Pedir, buscar e bater. Já conversamos sobre isso. E qual pai que lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra? E qual pai que lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? O filho pedindo um peixe, dará uma serpente? Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá Deus que está nos céus? Então, o que ele está narrando para a gente? Ele narra um aspecto complexo. Essas 3 palavrinhas, pedir, buscar e bater, são as 3 obrigações que nós temos no planeta Terra. E em qualquer lugar que estivermos animando a nossa consciência. Obrigações para conosco mesmo, obrigações para com o próximo e obrigações para com Deus. Pedir caminhos que transformem o meu mundo íntimo. Eu quero amar mais do que eu acho que eu amo. Eu quero ser mais bondoso do que eu acho que eu sou bondoso. Eu quero evoluir nesses aspectos maravilhosos, transformadores da vida. E você pede caminhos
para nascer, ou para experienciar, ou para vivenciar certos aspectos em que o treinamento diário vai fazer com que você alcance aquele recurso. E você sempre, toda noite, vai agradecer. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de treinamento. Obrigado, Senhor, por mais essa condição difícil. Eu estou compreendendo o treinamento e eu vou me empenhar cada vez mais. Com mais esmero, com mais zelo, com mais afabilidade, com mais doçura, para deixar as marcas da benevolência, sempre um canteiro de paz e de alegria por onde eu passar. É um treinamento. Bondade não nasce nas pessoas. Você tem que desenvolver. Então você continua nesse treinamento. Ah, mas o que é buscar? Ué, você tem que buscar aprender como ser mais bondoso. Tem gente que fala assim, puxa vida, não entendi nada. Eu fui elogiar fulano e a pessoa se ofendeu comigo. Mas você já parou para analisar o que você falou? Às vezes você falou de uma maneira jocosa, achando que está elogiando, mas meio que criticando a pessoa. Ou evidenciando alguma coisa que aquela pessoa possa ficar constrangida. E você não se preocupou com isso antes de falar. Então, sim, o próximo vai evidenciar para você que você precisa buscar mais jeitos de melhor falar, jeito de melhor se portar, jeito de melhor valorizar a todos que estão à sua volta. É uma busca. É uma busca que só pode ser originada em nós mesmos. Meu Deus, eu não consigo elogiar uma pessoa. Meu Deus, eu não consigo falar com carinho com quase ninguém. Eu quase não falo obrigado para ninguém, eu quase não agradeço nada. Então é uma busca. Você tem que buscar querer desenvolver isso em você. Porque isso você vai perceber rapidamente no próximo. Naquele que você diz que ama, naquele com quem você convive. Por isso que Jesus falou isso. Pedir, buscar e bater. Ah, mas o bater quer dizer o quê? Você vai bater na porta de Deus como quem pede trabalho. Ah, mas o que isso tem a ver? Muito simples. Quando você bate na porta de alguém pedindo trabalho, por exemplo, de jardinagem, você não chega com a serra elétrica no jardim da pessoa, destrói o jardim e fala, tá muito feio desse jeito, deixa eu reconstruir tudo. Vou fazer do meu jeito. O dono do imóvel vai falar, na hora, pode parar. Não, eu quero que você faça do meu jeito. Perceberam? Então, bater a porta do Pai é querer estar sempre preocupado. Como Deus quer que eu haja nessa situação? Surgiu esse problema dramático. Como é que Deus quer que eu resolva isso? Às vezes você é envolvido no meio da discussão de 3 pessoas. E as 3 querem que você dê ganho de causa para elas. Chama você para julgar cada uma delas. E a situação, e cada uma delas está tentando arrastar para você defender a opinião sua para com elas. Para defender um lado. Só que tem um problema. Você está entrando na conversa com o mesmo problema das outras 3. Sabe qual é o problema? Você quer estar com a razão. Você vai começar a argumentar com elas uma lógica, um princípio que você acredita que é de verdade e vai querer fazer com que todos aceitem o seu princípio de verdade. Aí, em vez de ser 3 pessoas brigando, se tornam 4. É essa a verdade, gente. Só muda o assunto e o nome das pessoas. Só muda o assunto e o nome das pessoas. A essência é sempre a mesma. Todos querem estar com a verdade, mesmo sem saber o que é. Ah, mas eu sei o que é o mais certo. Eu sei, mas o mais certo é forçar o outro a enxergar o mais certo? Você acha que é essa a melhor forma de conviver? Forçando o outro a enxergar o mais certo? Não é melhor você testemunhar o mais certo? Dar o seu testemunho? Como? Se colocando como mais humilde na situação. Às vezes são os 3 brigando. Não sei o que, olha só, fulano, isso aqui não está certo, isso aqui, olha só isso aqui. Aí você fala, gente, desculpa, gente. A culpa é minha. Eu percebi que a culpa é minha. Eu não tive contato suficiente com vocês. Primeiro com você, fulano, não te ajudei nessa situação que você precisava do meu empenho. Eu também não te ajudei, né, fulano, nessa outra situação. E você se coloca como devedor de todos. E mentindo em meu nome. A última parte das bem-aventuranças que ninguém quer ler. E mentindo contra vós em meu nome,
Você vai se colocar na situação que, teoricamente, você não é nem culpado daquela situação, mas você se coloca naquela situação e todos ficam sensibilizados. Não, que isso, fulano, claro que a culpa não pode ser sua. Não, é minha sim. Seu coração era para estar mais manso, você era para estar mais calma. E talvez eu não esteja sendo zelosa o suficiente com vocês. Eu não esteja contribuindo com o coração de vocês suficientemente. E o pior, você vai falar isso acreditando 100% nisso. Você vai ficar até entristecido por realmente não estar sendo suficientemente bondosa. Porque você sabe que realmente nós não somos suficiente bondosos o tempo todo. Entenderam o problema? O problema de bater a porta do pai? Porque o pai quer que todos se amem e se irmanem em relação ao ideal maior. Qual é o ideal maior? A harmonia e a paz de todos. Lógico, em torno de diversas atividades que só vão funcionar por cooperação. Tudo que Deus faz aqui na Terra demanda cooperação. Pode falar, Paloma. Olha, eu tô afiada, hein? Saudade é dar nisso. Você sabe que todos os momentos mais difíceis que eu passei, né, no decorrer da vida, e quando eu fazia esse papel aí, eu falei, você quer saber? Eu vou acabar agora, quer ver? Não, a culpa é minha, é isso mesmo, tá certo, você tá certo, vamos tentar resolver da melhor maneira, qual é a sua opinião sobre isso? Você sabe que você desarma a pessoa? É impressionante. A pessoa começa a pensar que será que ela está se colocando mesmo tão errado? Será que eu sou errado? Sei lá, eu não sei o que acontece, né? Não é à toa que Deus dá Jesus dá esse exemplo, esse ensinamento. Muitas das vezes dá certo, viu? Então, mas é lógico que sempre vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque você está se colocando mais preocupada com amor do que ter razão. Você está preocupada mais com o esvaziamento de carinho, de bondade que aquelas pessoas estão passando e que você poderia estar contribuindo mais e tornando esse aspecto mais importante na vida delas e que você poderia estar testemunhando esse aspecto e você resolve sair desse aspecto e tentar brigar por ter razão. Acho que o Pedro levantou a mão. Pode falar, Pedro. Opa! Certa vez eu fui numa palestra e o dirigente da reunião lá na hora da prece falou assim: tem gente que faz prece, né, e citam várias vezes, em várias oportunidades, em várias ocasiões, como eterno pedintes que somos. Aí a gente fica pensando assim, então nunca vai evoluir, né? Nunca vai crescer porque vai ficar eternamente pedindo e não se esforça para sair disso, né? Não, com certeza. É uma forma que a pessoa tem de, não sei, né? Vai da consciência daquela pessoa ali, né? De falar de uma maneira a estimular, né? Aos outros terem uma visão mais humilde, vai saber. Mas sim, não é totalmente verdade isso. Já podemos testemunhar aspectos de carinho, de bondade, de ternura muito mais empenhado. Só que, por vezes, a gente fica assistindo um monte de coisa de agressividade, um monte de coisa de violência, um monte de coisa de briga, de cisânia, de disputa. Né? Você passa pelo período escolar, você tem que ser o primeiro lugar. O segundo é o último dos primeiros. Um fica sendo colocado contra o outro. Você acredita que isso aqui é a lógica da vida. Esse é o seu destino. Você tem que ser o melhor e pisar em todos os outros e relegar todos os outros que não são os melhores para funções subalternas. E você é o superior. Gente, isso é disseminado todos os dias, na televisão, na mídia. Ah, aquele país é o melhor. Como assim aquele país é o melhor? Como estamos vivendo hoje sem os países africanos? Estamos nos arrastando. Como podemos achar que o progresso geral do planeta vai conseguir viver sem algum contributo, sem algum empenho de algum outro país? Todos os países precisam cooperar entre todos os países. Ah, mas aquele país tem uma cultura de muçulmano. Você já reencarnou lá. Você já reencarnou lá. Eu já reencarnei lá.
Eu já reencarnei em país muçulmano. É inevitável, você vai reencarnar. Aí você vai achar que lá você vai ter que testemunhar a bondade? Você acha que lá as pessoas ficam preocupadas com coisas super complexas da vida e empenhando a vida de forma diferente do que você vive no dia a dia? As pessoas vivem no dia a dia do mesmo jeito. Só muda o que você come, o que você bebe, o que você reclama. Reclamam e deixam de praticar o amor da mesma maneira, só muda o idioma e seu nome. Fora isso, a nossa essência vive deixando de praticar o que deveríamos estar praticando. É isso que a página vem falando. Todos nós já estamos sendo chamados para testemunhar. Olha, você possui valores importantes de carinho, de bondade. Faça. Haja com carinho, haja com bondade. Por vezes a pessoa é chamada para ser chefe de vários funcionários. Você vai ter que educá-los, todos eles ao trabalho, a se sentirem bem e felizes por estarem produzindo. Não é fácil. Não vai ser fácil. Né? Só falta aqui um minutinho. Eu vou só pedir licença a vocês para a gente... Então, só para continuar ali do pensamento, para não ficar truncado, embora eu tenha truncado um pouquinho. Como invocar o Salvador, como invocar Jesus numa prece para a continuidade de fantasias? Não faz sentido. Já entendemos isso. Mas aí ele chega num ponto crucial. Existem muitos homens de valor cultural, pessoas com uma certa capacidade intelectual, de muita experiência já desenvolvida, que já desenvolveu bastante a inteligência, que se constituíram em mentores, ou seja, um guia, um conselheiro, dos que desejam mentirosos regalos presentes no plano físico. Olha, como que você pode desequilibrar uma certa natureza, um certo aspecto da convivência, para você ficar numa condição privilegiada e outros numa condição subalterna? Várias pessoas podem criar um N desequilíbrios nesse sentido e entenderem que isso faz parte da lógica da vida. A gente faz isso até com relação ao conhecimento, né? Você aprende a fazer, por exemplo, uma atividade no local de trabalho. Aí o que você faz? Recebi esse treinamento. Pagaram para mim esse treinamento. Se alguém tiver uma dúvida sobre isso, eu não vou contar, não. Sabe por quê? Porque eu recebi esse treinamento, não vou explicar para a pessoa como é que faz, não. Assim eu vou continuar me tornando essencial aqui nessa atividade do trabalho. Faz sentido isso? Mas a maioria pratica esse raciocínio. Quanto mais pessoas estiverem engajadas num certo conhecimento por uma certa atividade, melhor será a atividade. Quando vários professores, por exemplo, estão dando aula de matemática num certo aspecto que todo aluno se ferra porque não entende. Aí um professor conseguiu ensinar bem aquilo ali. Aí sabe o que ele vai dizer? Não, isso é mérito meu. Os outros podem continuar massacrando um monte de aluno. Ele não compartilha com os outros professores. Porque ele acha que é natural. E todos os outros professores vão pensar da mesma maneira. Não, mas já que ele se desenvolveu para esse aspecto, foi desenvolvimento dele, meritocracia dele. Ele merece viver essa situação mais favorável para ele e desfavorável para todos. Sério? Será? Entendeu? Esse momento da página, para testemunhar, vai colocar tudo que você acredita que é uma verdade. Eu acho que isso aqui é uma verdade. Você tem certeza que você está vivendo algo que é uma verdade? Não é à toa que esse livro chama-se Caminho, Verdade e Vida. Tem certeza que você está vivendo uma verdade ou você está vivendo uma distorção de realidade onde você se beneficia e mais ninguém e você acha que isso que é o melhor? Mas e quando você for chamado para testemunhar, dar o seu testemunho de empenho, de amor, de carinho, onde você vai empurrar todos para frente para progredir e você vai ficar para trás? Quando que você vai ter disposição honrosa e sagaz desse nível de sacrifício? Porque adivinha, vai acontecer. E acontece. Hoje acontece, como já aconteceu no passado, várias mãezinhas, às vezes, deixando de estudar, deixando de praticar a profissão que era o sonho dela, para ficar em casa cuidando de criança. Porque ela acha que é o melhor. As crianças vão ficar desprotegidas, sem amparo. Isso é uma verdade, gente. Isso aconteceu com milhares, milhões de famílias.
mas muito mais por constrangimento do que por opção. Mas estão surgindo as situações modernas onde você vai poder optar. Agora, você vai ter que viver a sua própria realidade. Você vai poder testemunhar mais empenho, alcançar meios de equilibrar, o que para não ficar totalmente desequilibrado, alcançar meios de equilibrar e ter certeza que vai dar um bom resultado e se empenhar. Mas adivinha, você não vai ter ninguém te amparando para te dar conselhos e te guiar e te dar conselhos de como fazer dar certo. É assim, é essa a dinâmica da vida. É isso que ele comenta na frase seguinte. No Evangelho, ou seja, nessa boa nova, nessa nova forma de viver e enxergar a vida, enxergar as dificuldades da vida e enxergar as dificuldades de convivência, isso significa o Evangelho. Essa é a boa notícia. Ó, tem uma boa notícia para vocês. Vocês estão enxergando tudo sem amor. Vocês estão enxergando tudo sem progresso. Vocês estão enxergando tudo sem planejamento de desempenho e de progresso. Não é assim. Isso significa Evangelho. Então, no Evangelho, com essa nova visão de vida, porém, não acontece assim. O que não acontece assim? Não existem pessoas valorosas que você vai encontrar na vida que vão te guiar e te dar conselho. Olha, faz isso aqui, ó. Só você repetir isso aqui. Ó. Repete isso aqui que dá certo. Não vai ter. Porque senão seria um jogo de carta marcada. Você não está optando fazer o melhor. Você não está optando fazer o mais bondoso. Você não vai estar optando fazer o mais que vai demandar mais renúncia da sua parte. Você vai estar renunciando porque alguém te disse para renunciar. Não porque você escolheu. Por isso que o Evangelho não tem esse recurso. Então, quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, ao trabalho de exercer a própria vontade em nome do Pai, esse é a essência do trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Por que chorar em desalento? Não, Deus me chama, Jesus, né, o Cristo está me chamando para trabalhar em nome do Pai. Poxa, mas é só sofrimento, é só dor, é só desgraça. Não é isso não é verdade. Muito menos fica, não, ele me chamou para trabalhar para o Pai, para ficar olhando por nada com coisa nenhuma, vendo tudo progredir. Isso é trabalho? Isso é inatividade completa. Isso é adoração de tudo e não fazer nada, não faz sentido. Então, se o Senhor te chamou, e adivinhe, todos nós já fomos chamados, e estamos continuamente sendo chamados, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então, não vem com essa história. Ah, mas a gente está num planeta de provas e expiações. A gente tem que passar por provações e expiações. As pessoas não entenderam o que significa a palavra provas e expiações. As pessoas simplesmente, com a consciência aprisionada lá no catolicismo, 500, 600, 1000 anos de catolicismo, a pessoa reencarna agora, 200 anos, 1857, lançamento do Livro dos Espíritos para cá, e acha que automaticamente sua consciência vai se tornar uma consciência espírita. Você vai entender o que o Consolador Prometido está explicando. Você, inclusive, vai ter sentimentos nobres e justos, equilibrados, para entender o que o Consolador Prometido está te explicando em termos de sentimentos. Ele vai te apresentar o Evangelho num nível interligado de lei de justiça, amor e caridade. Não sou eu que estou inventando isso. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Eu posso abrir aqui para vocês. Senão vai ficar assim, pô, cara doido, de onde tirou isso? Deixa eu pegar aqui. Abrir aqui rapidamente o Livro dos Espíritos. Eu estou devendo um estudo do Livro dos Espíritos que eu estou devendo um monte de coisa, né? Mas eu falo que vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o tempo nunca dá. A gente tem que dormir. Então, se você pegar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, se você chegar na terceira parte, né? Aqui, terceira parte das leis morais. Aí você fica assim, nossa, que lindo, tem a lei divina e natural, da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, tudo maravilhoso. Da lei de destruição, de sociedade, de progresso, tudo lindo, de igualdade, da lei de liberdade, você acha que já entendeu tudo. Aí, de repente, você bate num capítulo 11, que você toma um susto. Antes de falar da perfeição moral, ele começa a falar para você da lei de justiça, de amor e de caridade.
Aí você fica assim, ué, mas eu achava que justiça, né, era só justiça separada. Não tem como ser separada. É tudo, é uníssono. Justiça, amor e caridade. É porque não existe na língua portuguesa uma única palavra para isso. Em hebraico existe uma palavra justiça, amor e caridade. Em uma única palavra. No português não existe. Então, ficou da lei de justiça, de amor e de caridade. É isso. A gente não tem como entender justiça separada do amor, separada da caridade. Simples assim. Então quer dizer que pode ser que Deus planeje situações que você vai ter que desenvolver um pouco mais a caridade, desenvolver um pouco mais o amor, com um esvaziamento, um pouquinho da sua percepção de justiça? Vai demandar. Porque se você botar o estandarte sempre na frente de justiça, você nunca vai valorizar o amor. E foi justamente o contrário que Jesus avisou e deixou claro. Eu coloco sempre à frente o amor, à frente da justiça. Aí você vai começar a entender um pouco mais sobre o Cristo. Essa é a essência. Então, sim, quando o Senhor nos chama para testemunhar, é testemunhar o que você já consegue executar de amor agora. Mas eu não. Eu tenho uma raiva profunda sobre isso. Quando as pessoas falam assim, isso aqui eu não posso fazer, porque quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? Quem sou eu para ser bondoso? Mas é só Deus já acredita em você. Você pode não acreditar em você mesmo, mas Deus já acredita em você. Que falta pouco. Por vezes é uma desatenção. É isso que está querendo dizer. Por vezes estamos desatentos, sempre realmente estar com atenção. Eu posso ser mais bondosa ao falar. Eu posso ser mais carinhosa ao agir. Eu posso me preocupar com os outros, observando os outros como a criatura mais complexa e a criatura mais importante na criação divina. Não é isso que avisa lá para a gente, lá no livro de Moisés, no Gênesis, né, que para criar a luz, Deus simplesmente falou, faça-se a luz. É uma comparação. Deus não tem boca. Para criar, por exemplo, o Espírito teve que soprar. É uma medida comparativa. Era simples de falar isso para as pessoas. Aí, fala qualquer palavra aí. A pessoa falava. Agora sopra durante 20 minutos. Você não consegue soprar durante 20 minutos. Então é óbvio que foi uma comparação. Para criar consciência mortal, o espírito, há algo ali extremamente mais complexo. Mas se aquela parte mais complexa da criação, que é o próximo, né, você está preocupado. Meu Deus, como é que eu posso agradar a Deus e não maltratar a criação divina? Aí você fica preocupado com o matinho, sem nenhum prejuízo para o matinho, é claro. Você fica preocupado com os animais, sem nenhum prejuízo para os animais. Mas com os seres humanos, você não tem menor zelo. E é a parte mais complexa da criação. Vai entender esse fenômeno. É o que acontece na nossa consciência. A gente está sempre sem entender a escala das importâncias. Mas desde o primeiro livro da Bíblia está explicando a escala das importâncias. Ele está chamando nossa atenção. Ei, presta atenção, hein, gente. Cuidado, hein. Existe uma parte extremamente importante na criação. Chama-se o próximo. Do rei nominal, mesmo que você está. E Deus constituiu essas consciências para que eles possam cooperar entre eles para um objetivo maior que eles mesmos, para um objetivo divino, para um objetivo unificado. Não múltiplos objetivos separados. Múltiplos objetivos separados, a gente já percebe o que é a sociedade. É o que nós estamos vivendo, o reflexo. O mundo vai se tornar muito melhor? Claro que vai, ué. Inevitavelmente. Existe uma lei de progresso para isso. Só que temos que compreender que se nós não chegarmos nessa grandeza, nós não vamos conseguir empenhar as nossas possibilidades para com todos. É esse o grande problema. Em cooperação, cooperando uns com os outros, para cumprir inúmeras complicações e obrigações que nós temos que cumprir aqui na Terra. Então, sim, não existe, você não vai conseguir um conselheiro, e nem deveria conseguir,
né? Um conselheiro. Como que eu devo agir quando acontece isso comigo, com o meu cônjuge? O máximo que você vai ter orientação na casa espírita é: olha, você deve relembrar os valores do Cristo. Desses valores, como que você pode empenhar melhor o seu coração? Como que você pode agir melhor diante desse problema, desse treinamento problema? E ninguém vai poder te dar uma resposta de como agir. Olha, faz isso que vai dar certo. Ninguém vai poder fazer isso, né? Pode falar, Paloma. Ô, Toseli, a gente passou, você falando isso aí, eu fico meio arrepiada, sabia? Sabe por quê? Ai, meu Deus, quando é que isso vai acontecer? Eu acho que isso vai acontecer ainda. Eu não quero ser negativa, não, mas olha, tá difícil, viu? Porque olha só, o ser humano acabou de passar por essa pandemia. Aí ficou todo mundo, né, com a cosquinha da solidariedade. Ah, vamos ajudar. Tá. Aí parece que todo mundo esqueceu o que já aconteceu, né? O que aconteceu. Aí, infelizmente, nós tivemos aí passando pelo teste aí da água, né? Não sei se você já estava aqui quando ficou todo mundo sem água por aí. Não sei se você já tinha chegado por aqui, você viu o desespero da sua família aí. E aí, resumo da história. Para quanto que vai um carro-pipa, Toseli? Entendeu? Então, dentro da gravidade que a população então, sofre. então, olha só, de Ai, pelo novo. amor de Deus, eu tô ficando preocupada. De novo. As situações se agravam para que possamos treinar a fraternidade também entre nós. Olha só, Não, eu concordo. mas qual é o Eu pensamento? Olha só, qual é o pensamento de todos os espíritas? Eu posso resumir o pensamento de todos os espíritas que estão estudando espiritismo. O que para eles é evolução aqui no planeta Terra? Instituiu a evolução aqui no planeta Terra. Você não depende de mais ninguém. É o primeiro passo. A maioria acredita nisso. Você vai se tornar um espírito capaz de fazer tudo, até gerar água. Você vai produzir água. Eu estou falando sério. Eu diria 99,9999% dos espíritas acreditam que isso é evoluir. Você não depende de ninguém para nada. Você é capaz de gerar tudo, sozinho. E você, com o seu excedente do que você produz, você fraternalmente vai fazer isso por todos. Isso é uma visão totalmente equivocada do projeto divino. É equivocado do projeto divino. Porque você vai estudar no livro dos médiuns, assim, lá nos capítulos iniciais. Espíritos superiores se utilizam de espíritos zombeteiros para alertar alguém, para se pensar nisso, daquilo. E ele meio que escolhe exercer esse caminho, e ele nem sequer tem muita opção de não exercer por esse caminho, porque ele não consegue manipular fluidos com a mesma facilidade que o outro lá persistente, pertinaz, em querer incomodar e perturbar os outros, ele faz. Aí você fica pensando, caramba, que absurdo. O cara está usando alguém perturbado para chamar a atenção de alguma coisa de alguém, para a pessoa despertar para alguma coisa. Você leu esse livro dos Espíritos com a gente. Aí você fica pensando, como é que isso se aplica em relação a toda a vida? Porque o ideal seria o seguinte, né? Ele podia fazer alguma coisa ele mesmo diretamente. Mas Deus não permite que ele faça diretamente. Aí você fica assim, que estranho. Então quer dizer que ele evolui e Deus tira recursos dele? Exatamente. Todo mundo acredita que o que é o Cristo é aquele espírito superpoderoso que faz o que ele bem entender. E o que ele quiser, a hora que ele quiser, o tempo todo. E ele pode transformar todas as situações de uma hora para outra. Todo mundo acredita nisso, cara. De maneira totalmente adoecida. É óbvio que você vai ter que experienciar dependência com outras civilizações, com outras consciências, em situações agravantes. Vai faltar água, vai faltar isso, vai ter um incêndio que vai contaminar a atmosfera, você vai precisar de máscara, vão ter um monte de complicações. Como seu coração vai reagir diante desse cenário? Você só vai descobrir quando você está no meio do furdunço. Você vai acreditar que foi falta de cuidado disso, falta de cuidado daquilo. Olha, eu tenho um problema gravíssimo que é com relação à memória. Eu posso fechar os olhos, eu consigo me ver quando eu tinha 6 anos de idade, em tal situação que aconteceu. A água em São Gonçalo era 3.000 vezes pior. O serviço de eletricidade era milhares de vezes pior. As casas viviam tendo incêndio, de tanto que a pessoa usava vela. Você sentia o cheiro de vela da casa dos outros.
E a pessoa não estava fazendo nada, porque está todo mundo sem luz. As situações estruturantes no planeta eram muito piores. Se você voltar 80 mil anos atrás, meu Deus do céu, uma selva. Então, assim, qual é o referencial? Se você buscar o referencial agora de equilíbrio e de igualdade, eu quero que o Brasil seja a melhor situação, como é o Canadá. Aí tu chega no Canadá, tem problemas que ocorrem lá que ninguém te conta. Tem problemas que ocorrem nos Estados Unidos que ninguém te conta. Mas uma pessoa que tem muito dinheiro, ela tem casas em vários lugares do planeta. Eu também queria ter várias casas em lugares do planeta, que quando faltar água aqui, eu viajo e vou para outra casa. Então, de novo, é só uma maneira de fugir do problema. Como é que você poderia amparar todas as pessoas que estão à sua volta? Como é que você poderia sempre utilizar pouquíssima água em casa, mesmo sabendo que poderia acontecer uma situação dessa? Então, as situações da vida vão obrigar cada um de nós a viver de uma forma diferente. É inevitável. Situações piores vão surgir. Pode apostar, não tenha medo disso. E eu quero que aconteça. Porque eu não quero viver nesse marasmo que a gente vive hoje. Meu Deus do céu, não acontece nada. Nada realmente expressivo. O pessoal diz pandemia, e o que descobriu no final? Que basicamente todas as vacinas que surgiram não serviram para nada, a efetividade foi horrível. Estou falando que foi publicado cientificamente. É só você procurar os jornais científicos. Mas se elas sempre foram horríveis, então elas não tiveram efeito? Não, realmente não tiveram efeito, foi só efeito placebo. E todos vão desencarnar com algum tipo de infecção. Você botar no atestado de óbito, a pessoa desencarnou por Covid. Não é isso. Você sempre vai desencarnar por complicações no pulmão. Ninguém bota isso, por exemplo, no atestado de óbito. A pessoa desencarnou por causa do vírus da gripe. Não, a pessoa desencarnou por causa de uma pneumonia. É lógico que a gripe foi se agravando, virou uma pneumonia e a pessoa desencarnou. Mas eu não aceito que exista esse mecanismo de desencarne. Peraí, você está revoltado com as dificuldades de lidar com isso na Terra ou com a obrigatoriedade de passar por isso? Todos vão desencarnar de uma maneira assim, estranha, esquisita. Raríssimos são aqueles que deitam à noite e não acordam no dia seguinte. Não existe isso, a pessoa tem que passar por um certo trauma, por uma certa dificuldade. Mas qual é o objetivo da pessoa desencarnar no hospital com dificuldade de respirar, com isso e aquilo? Você vai descobrir isso quando você observar por que Deus permitiu que aquela alma passasse por isso. Porque Deus está permitindo tudo. Há algo ali para poder ela transformar. Já vi pessoas extremamente rígidas. Eu já vi uma pessoa que era ateu, rasgado, sabe? A pessoa não acreditava em nada. Brigava comigo, mexia comigo, me chamava Tosélio Macumba, me perseguiu a faculdade inteira, até ele cair num hospital. Ficou mal, do nada virou religioso, e o mais engraçado, ele se tornou um espírita depois. Aí eu fico assim, aí você fica olhando para aquela consciência, passando por aquilo tudo. Aí você fica pensando, meu Deus, a pessoa não precisava passar por isso tudo, né? A Marcela quer falar alguma coisa. Pode falar, Marcela. Tem que abrir o microfone, Marcela, porque o seu microfone está fechado. Aí, pronto. Abri. Eu estava lembrando aqui, eu sempre morei nesse mesmo bairro, né? A Paloma estava se referindo aí a aumento de preço tanto do caminhão-pipa quanto aos garrafões de água mineral. Onde eu moro, eu só mudei de casa, mas continuo no mesmo bairro. Só desci uma rua. Assim como você falou, eu lembrei que aqui sempre teve aquela dificuldade, as pessoas desciam uma rua para vir na casa de um outro vizinho para pegar água, né? Enchiam aquelas latas de óleo, colocavam um cabo de vassoura no meio para poder fazer o transporte dessa água. Onde eu quero chegar com isso? Existem as pessoas que pensam no lucro, que vão aumentar os valores dos seus produtos? Existem. Mas existe também, assim como o meu vizinho dali da frente, ele e a esposa, chamaram aqui porque eu moro numa casa que não tem cisterna.
tem 2 caixas d'água, mas são caixas pequenas. Então esse vizinho me chamou, a esposa dele está usando muleta ainda, então ela não atravessou a rua. Aí ele veio oferecer água. Ele falou assim: olha, vizinha, eu sei que a gente está com esse problema aí de abastecimento. Se você ficar sem água, você chama a gente ali, ou eu, a minha esposa, o meu filho, e aí a gente coloca aqui para você. Eu passei água ali para a vizinha, e ele falou o nome de 2 vizinhos, né? E aí qualquer coisa você chama ali. Então, assim, Paloma, eu entendi o que você falou. Realmente, a gente duvida da bondade do ser humano nesses momentos, quando há muito aumento. Tanto quanto na época de pandemia, houve o aumento do preço do álcool, houve aumento no valor da máscara, e agora houve esse aumento. Foi superfaturado, né, de pipa d'água e garrafão de água mineral. Mas também existem aqueles vizinhos, aqueles seres humanos, que oferecem o que eles têm sem saber se amanhã vai faltar para eles. Então, assim, eu acredito sim na bondade do ser humano, né? Acredito sim que existem pessoas que não estão olhando apenas para o próprio umbigo, para aquele fato de eu quero superfaturar o produto para ganhar mais dinheiro em cima do outro. Eu acredito sim que existe aquele ser humano que também vai pensar em te oferecer o que ele tem para dividir com você, para não faltar para você. Não sei se eu consegui explicar. Assim como você falou que sempre existiu essa dificuldade de abastecimento, tinha antigamente, depois de um certo horário, existia aquele apagão e as pessoas usavam lamparina e luz de vela. Existia o abastecimento de água que era precário. E, assim, nos dias atuais vão existir, existem e vão existir esses fatores aí. Aquele que quer lucrar e aquele que atravessa a rua para oferecer o que tem em casa, sem saber quantos dias essa falta de abastecimento vai durar e se vai faltar para ele e a família também. Desculpa me alongar. Não, não, foi ótimo. Foi ótimo o seu exemplo que você tratou, mas entendam, são dificuldades que todos nós vamos ter que partilhar. Inevitável. Inevitável. Não se enganem. A gente está sendo. Como é que a gente é treinado? No desconforto. Ou todo mundo só quer receber treinamento no conforto? Não entendo isso. Não tem como. Vai ter desconforto. Vai ser questão da água, aí você vai querer culpar um empresário. Mas o empresário, ele está preocupado com, sei lá, 300 famílias que ele tem que alimentar com salários. Mas ninguém está pensando nisso. Até o dia que você se torna empresário. Aí você percebe, nossa, eu estou 3 meses no negativo. Aí vamos ver o que você vai escolher fazer. Você vai escolher melhorar a condição de água para várias pessoas e jogar 300 famílias desempregadas para a rua e fechar a empresa? Não existe decisão fácil na Terra. É isso que a gente não parou para pensar. A gente está sempre tentando achar um culpado de alguma coisa, mas nunca nos colocamos como corresponsáveis. Né? Uma vez eu estava conversando isso com um jovenzinho que estava no treino do judô lá com a gente, e aí ele queria porque queria. Ele disse que revoltado com os pais. E você via claramente ali que tinha uma alma reencarnando que era totalmente europeia, né? Ele revoltado, que não gostava mais do Brasil, que achava um absurdo, lugar horroroso, que não sei o quê. Eu fiquei assim, caramba, ele acabou de realmente alcançar a consciência que ele tinha lá da época antiga da Europa. E ele queria ir embora, disse que ia embora para a Europa. Eu falei, poxa, acho que você deve ir mesmo, cara. Aí ele falou assim, mas eu pensei que você fosse tentar me convencer para ficar. Eu falei, não tem como te convencer para ficar. Acho que você deve ir agora. Você deve ir amanhã. Ele, não posso ir amanhã. Não, então, você escolhe. Continua reclamando ou vai embora amanhã. Vai amanhã, vai agora. Se enfia no navio, é baratinho. Daqui a 30 dias você está lá. Você vai chegar no porto, vai mostrar os documentos, diz que você vai estudar alguma coisa lá, conta uma mentira qualquer, entra lá ilegal até, cara. Você consegue, vai. Ele, não, peraí, mas também não é assim, né? Ué,
Ué, não entendi. Você não quer começar lá trabalhando nas coisas mais subalternas lá, não? Não, não. Eu quero chegar lá e ter uma casa, e ter um carro. Eu falei, mas as próprias pessoas que estão lá estão tendo que trabalhar, às vezes durante 20 anos, para conseguir comprar um carro, para conseguir comprar uma casa. Você quer chegar lá em 20 minutos, comprar um carro, uma casa? Você não acha estranho isso, não? Vindo da sua cabeça? Aí ele, eu não tinha para pensar nisso. E eu perguntei para ele, mas o que que você acha tão feio aqui onde você mora? Não, porque eu acho tudo feio. São Gonçalo é feio. Porque isso aqui é feio. Essa rua é feia. Mas qual rua que você mais gosta lá na Europa que você quer viver? Ah, eu adoro a rua lá. Aí ele falou o nome da rua lá na França. E eu falei, você sabe quem construiu aquela rua? Aí ele, não. Você sabe quem construiu aquela calçada? E aquela estrutura predial que você acha tão bonita, que você comentou, cheia de adornos e esculturas, você sabe quem esculpiu? Não. Pois é, foram várias civilizações que se doaram por um propósito. Eles se doaram por isso e você nem sequer sabe o nome deles. Por que que você não faz o mesmo aqui? É esse o grande problema. Eu aposto que o portão da sua casa está caindo aos pedaços, mas você não quer pintar. Eu aposto que o jardim que sua mãe está cuidando, que ela não consegue mais cuidar por causa da idade, você não quer cuidar. Aí ele ficou todo zangado comigo, né? Que isso? Você está brigando comigo? Eu falei, cara, eu não estou brigando com você. Chegou o seu momento de provar que você é capaz de transformar um lugar onde você está. Vai, transforma. Você só quer nascer em lugar já transformado? Agora você nasceu em um lugar onde precisa do seu empenho, precisa da sua ajuda, do seu amparo. Você vai fazê-lo? Às vezes a calçada da casa das pessoas está tudo quebrada, mas a calçada é de domínio público, eles que consertem. Mas conserta você. Você acha que lá na França quem consertou e construiu tudo foi o governo? Né? Torre Eiffel. Todo mundo fala assim, não, olha a Torre Eiffel, tão bela. Alguém conhece a história de Eiffel? O cara doou tudo, foi ele que construiu do bolso dele. Era um magnata francês que queria muito ter uma escultura basicamente em estrutura metálica. Ele era o magnata da área de metais. Ele pegou quase 50 bilhões, uma quantia assim absurda, 50 milhões de toneladas de aço e construiu lá o raio da torre. Foi ele. As pessoas ficam achando que foi o governo federal que construiu. Porque o governo tem vontade própria, com seus objetivos próprios. Mas quem vai ajudar a organizar e melhorar as convivências e a casa e a estrutura da vida são as pessoas que estão nos bairros. Não são as pessoas... Ah, nossa, tem um bairro tão lindo lá na França, assim assado. Vai lá e descobre quem construiu. Né? Não vai lá só passear, não. Vai lá e tenta achar uma plaquinha com o nome de alguém. Você não vai achar plaquinha nenhuma. As pessoas que construíram, você não vai achar o nome. Esse é o problema. Você olha uma catedral linda, aquela construção de uma igreja lindíssima, super complexa. Até a posição da orientação tem a ver com estrelas. Quem construiu? Você não conhece o nome dessas pessoas. É esse o ponto que a gente não percebe. Quem constrói um destino melhor para aqueles locais, para cada localidade, são as pessoas que passaram por ali. As pessoas não querem deixar simplesmente uma marca para o futuro. As pessoas querem deixar um lugar melhor, um mundo melhor. São centenas de milhares e milhões que estão empenhadas a isso e fazendo isso, estão fazendo. Nenhum ou dois não, são muitas pessoas. Tem vários comentários até no grupo aqui, não consigo ler todos, que está comentando nessa direção também. Várias famílias se empenharam e se empenham em construir e se empenhar em doar para fazer museu, para fazer isso, fazer aquilo. Tem esculturas que são doadas, que são incríveis e que não tem nada a ver com pagamento de governo. Não é o governo que vai construir um destino melhor para ninguém, são as pessoas. Governo é só uma organização mínima de estruturação do Estado e da vida, mas a essência da vida não acontece com essas pessoas, acontece com o povo, né? O povo é que vai construir uma estrutura melhor entre si, melhores condições de convivência, melhores condições de irmanar os recursos que estão disponíveis. Então, sim, todos nós estamos sendo convidados a cooperar com o trabalho do Cristo,
de construir e empenhar esses recursos que estão disponíveis na Terra para o bem de todos. Para o bem de todos. Você pode ver isso hoje na internet. Quem é da década anterior, década de 80, década de 70, sabe disso. É impressionante você observar. Você abre um canal do YouTube, tem alguém ensinando como é que faz alguma coisa em marcenaria. Tem alguém ensinando como faz bolo. Tem alguém ensinando como faz isso. E te explica tudo. Aonde você viu isso na década de 80? Era tudo pago. E tudo escondido. Era raro você achar um marceneiro que te explicasse alguma coisa. Era raro você... Ué, como é que surgiu isso? O que você quiser aprender é impressionante. Você encontra livro, você encontra vídeo, você encontra tutorial, você encontra tudo. Essas almas não têm o que fazer, não? Elas não podem ser mais egoístas, não? Ao contrário, é a beleza. E quem vai permitir essa visão? A boa nova. Olha como o próximo vem se comportando. A pessoa consegue ver uma receita de bolo um pouquinho melhor, ela vai lá e explica o truque. Alguém vai falar assim, caramba, ela entregou o truque, todo mundo vai fazer. Ela não está preocupada com isso. Ela sabe que o fazer é o problema. E assim vamos cooperando uns com os outros. Vamos nos irmanando cada vez mais. A pessoa fica mais feliz sabendo que tem mais gente fazendo bolo. E mais gente fazendo pão, algum pão especial, sei lá, sem ser essa proteína do trigo que as pessoas têm dificuldade de digerir, e pessoas têm problema para digerir o glúten. Aí a pessoa vai lá, treina, testa, faz, produz. Ah, mas algumas pessoas estão vendendo curso. Mas a pessoa bota um monte de vídeo gratuito primeiro. Um monte de coisas que chamou a atenção das pessoas. Quem pode pagar, paga. Quem não pode, tem vários vídeos gratuitos. Mas onde você já se viu isso? Você quer fazer curso de inglês? Tem. Quer de alemão? Tem. Quer de russo? Tem. É impressionante. Na minha época, eu lembro quando eu era criança. Meu Deus do céu, eu lá para o Lavorão, lá para a biblioteca pública, para fazer um trabalho. Eu ficava na fila esperando, porque tinha mais umas 13 pessoas na minha frente. E não cabia todo mundo, eles não deixavam entrar na biblioteca. Vai fazer bagunça, vai fazer barulho, não pode. Era com chuva, com sol, o que fosse. Chegava lá cedo e ficava esperando. Aí entrava, sentava na mesa, tinha que copiar tudo à mão. À mão. Você copiava tudo à mão. Fazia depois o trabalho no papel, foi pautada. E rasurei. Jogava fora, fazia outra. Hoje tem tudo na internet. Entendeu? Você quer se tornar um excelente programador? Tem software, tem isso, tem aquilo, tem sites que te treinam, que te ajudam, que te empenham. Mas qual é o diferencial que a gente observa em todos esses aspectos que tem disponíveis? Força de vontade. É o que as pessoas chamam de boa vontade. Cadê o empenho da boa vontade? Algumas pessoas falam assim, puxa vida, eu não consegui me desenvolver nesse assunto aqui de música, eu não consegui desenvolver nesse assunto aqui desse conhecimento. Não foi porque você não teve acesso ao livro. Não foi porque você não teve acesso a tal recurso. Foi porque você não quis fazer. Vocês estão entendendo agora o que está acontecendo com o mundo? É impressionante. Eu lembro, poucas vezes da minha formação, eu tive o livro disponível comigo. Cansei de fazer curso de graduação, cansei de entrar em disciplinas que eu não tinha dinheiro para pagar o livro. Não tinha. Era caríssimo. 300, 400 reais um livro. Eu falei, não tem como comprar. E a maioria não comprava, porque não tinha como comprar. E vivia se arrastando. Hoje tem quantidade de recursos que tem disponível, que você consegue acessar, cada vez mais facilitado. Mas o que todo mundo sabe? É impressionante, né? Os países desenvolvidos, muitas das informações são abertas para todos. Sabe por quê? Porque eles sabem o trabalho que deu para alcançar, chegar naquele nível. O empenho que todas aquelas almas tiveram que cooperar para alcançar aquele nível. Ninguém vai te esconder como fabricar aço. Tá aí, você pode ler. Você sabe fabricar aço? Ué, então junta você com 600 pessoas, monta uma empresa e começa a fabricar aço. Sabe o que você vai perceber? As 600 pessoas querem fazer isso de uma maneira mais fácil. Não querem ter a dificuldade que todo mundo teve para começar a fabricar o aço. É melhor comprar pronto da China e revender, e mudar o nome, não sei o que, e só revender. É mais barato, dá menos trabalho.
Vocês estão entendendo? Nossa consciência está sendo testada no nível agora, no nível impressionante. Impressionante. A questão é, o que você vai fazer com isso tudo? Como você vai se empenhar em relação à vida? Não é mais por limitações físicas, né? Oi, Ana, pode falar. É que agora é o médio de efeitos físicos, mudando de assunto. Hoje, Dona Ruth estava num estudo, aí falou que viu uma entrevista falando que médios de efeito físico morrem tudo em questões trágicas. Aí eu estou vendo aqui que o assunto do livro dos médios vai ser esse, aí até era bom se você comentasse sobre essa questão. Então, mas olha só, todas as vezes que alguém fala alguma coisa assim, categoricamente, eu sempre vou pedir a estatística para a pessoa. Né? Então, quantos médios você conhece que são de efeito físico? Porque às vezes nem o próprio médium sabe que é de efeito físico. Você está entendendo o gargalo? O problema é que a hora avançou pra caramba, né? 8h15 já. Me perdoem aí. O problema é que, assim, a maioria dos médios de efeito físico não sabe que são médios de efeito físico. Quantas mãezinhas que estão ali cuidando dos seus filhinhos, às vezes o filhinho está adoecido, começou com um resfriado, começou a espirrar, de repente a criança ficou boa. Ela não sabe explicar o porquê. Mas ela ficou junto, cuidou, deu atenção, orou do lado da pessoa, ficou ali junto e de repente passou. Mas a pessoa não tem como. Olha só o que acontece com a nossa vida. Nossa vida não é uma bancada de experimentos. Não tem como você. Peraí. Eu tenho a máquina do tempo, deixa eu voltar atrás e eu vou fazer diferente para ver como é que a criança vai ficar. Seria até perverso, né? Imagina você está testando ajudar ou não com as suas vibrações, com os recursos como médios de efeito físico, a empenhar recursos até curativos, chamados médios curadores. Você não tem como fazer esse tipo de teste, né? Então, com relação, quando as pessoas falam essas coisas categóricas, e eu tenho uma certa rejeição sempre inicial quando as pessoas falam isso. Não, a maioria. Aí se você perguntar, mas senhora, por favor, onde a senhora leu sobre isso? Ela não sabe explicar. Onde a senhora tirou essa frase? Aí você vai, eu estou repetindo o que fulano falou. Já cansei de ver isso. Eu vou atrás do fulano. Foi fulano de tal. Aí eu vou lá e perturbo fulano de tal. Fulano de tal, de onde você tirou essa frase? Aí sabe o que você descobre? É uma percepção pessoal do médium. Ou a percepção pessoal do que ela aconteceu de história. Aí você fala assim, mas as histórias que você conhece, que você identifica, vamos supor que você é uma pessoa que tem muito contato com muita gente. Não passa de 100 pessoas, eu posso apostar. Mas o planeta tem 8 bilhões de almas encarnadas. Como é que você pode querer mensurar como uma pessoa desencarna ou não? É irrisório. Faz o seguinte, faz o contrário. Pega a estatística de o número de pessoas que estão desencarnando de forma violenta e pega a estatística do número de pessoas que não estão desencarnando de forma violenta. Nós estamos vivendo a era mais benigna e mais maravilhosa da face da Terra, que a história da Terra já trilhou. As pessoas estão desencarnando pouquíssimo por eventos naturais. Pouquíssimo em relação a outras épocas. Em outras épocas era assim. Metade da população do planeta sumia. Entrava um vulcão em erupção, metade da população sumia. Era sempre assim. Só sobrava um quarto, e aí continuava. Agora, a população só cresce. Só cresce, num equilíbrio impressionante. Onde muitos estão até com medo. Vai faltar comida. É gente demais, temos que reduzir. Então, assim, é o contrário. A estatística, se a pessoa estudar, entra lá, World Data Statistics. E se você olhar lá o número de pessoas que estão... Olha só, não, as pessoas estão vivendo mais. Essas pessoas estão vivendo mais, isso não é bom? Não estou falando para Previdência, né? Para Previdência é ruim. Se não tem filhos surgindo, é claro que não vão ter pessoas trabalhando para manter a conta de empenho, de pagamentos de pensão para os aposentados. A conta não fecha, é impossível fechar. Né? Mas se você para pensar do ponto de vista de lógica do planeta,
sei lá, o século passado, até o século anterior, você falar que você conheceu alguém que tinha 70 anos e que era funcional, que andava para lá e para cá, ele fala assim, mentira. Isso não existe. Você não encontrava ninguém acima de 50 anos. Não encontrava. Quando você encontrasse um cara de barba branca, nossa, deve ser um ser especial, porque você não encontrava essas pessoas. Essa senhora está falando isso. Ela está falando por uma percepção dela pessoal. Quero ver ela mostrar a estatística. A estatística do planeta agora é outra. Completamente Não, diferente. ela viu uma entrevista de um espírita Não, conhecido falando. Aí eu até falei com ela, ó, isso daí, quem somos nós para ter essa visão? olha só, desde que eu sou criança, eu tô no meio espírita. Já frequentei diversos lugares. Minha mãe me levava na federação. E eu, quando era criança, eu ficava com a minha mãe. Esse cara tá falando, isso não tem sentido não, mãe. E ela fala, fica quieta, menina. Para de questionar. Para de questionar. Ele tá falando, você tem que aceitar. Tá bom, minha mãe. Mas tá errado, tá? Não pode estar certo, não. E você não podia falar nada, né? As pessoas falavam. Pô, na FEB, então, pelo amor de Deus, todo mundo tem que ficar sentado lá só ouvindo. Então, assim, é uma coisa assim estranha. Eu cansei de ver histórias totalmente alucinadas na doutrina espírita. Tinha uma história que contavam, por exemplo, que tinha uma senhorinha que ela trabalhava como costureira. Aí ela cortava linhas compridas e desperdiçou muita linha. Então, o que aconteceu na outra encarnação dela? Ela teve que nascer num lugar que plantava algodão. E cortar e sofrer bastante, furando a mão nos pés de algodão. Eu fiquei pensando assim, quem é o psicopata que inventou essa história? E eu comecei a perturbar todo mundo. O pessoal espírita não gosta de ser questionado, né? Todo mundo que citava isso numa reunião pública, eu perguntava no final: Ô, minha senhora, poxa, que legal. De onde você tirou essa história mesmo? Olha, eu acho que eu não sei. Eu não lembro. Falei, não. Olha só, acho melhor você lembrar. Acho melhor você lembrar. Porque eu não vou parar de te perturbar até você me contar onde você leu isso. Porque não tem coisa mais absurda do que você acabou de falar. As pessoas, eu falo isso pro meu pai até hoje. Se ele conta uma história, fala uma coisa absurda, eu vou e falo isso para ele na cara dele. Eu prefiro errar por excesso do que errar por não falar. Então você tirou essa maluquice. Você está estimulando a pessoa a ser perverso com os outros. Você está dizendo que Deus é perverso, que Deus é mau, que Deus pune. Ué, se Deus pune, o que vai acontecer com você? Você acha que você tem que punir as pessoas que estão erradas. Vocês não perceberam a essência? A essência é essa. Por que a maioria das pessoas hoje na Terra acredita que punir as pessoas erradas é o certo? Porque é essa relação que ela tem com Deus. Ela acha que Deus pune as pessoas na Terra. Então o que ela acha que é o certo? Deixa eu fazer o trabalho de Deus. Deixa eu também punir as pessoas como Deus vem punindo as pessoas. Isso não sou eu que falei, não. Isso foi o criador do... É o Hahnemann, né? O criador do... da homeopatia. O criador da homeopatia falava sobre isso. A relação que você tem com Deus é a relação que você tem com o próximo. Primeira vez que eu vi essa frase, eu falei assim, caramba, que coisa profunda. Isso tem uma coisa muito profunda aí por trás. Aí quando eu fui ler mais sobre isso, que tem um livro específico que fala sobre essa questão da... pelo espírito Miramês, né, que ele vem narrando e fazendo comentários para cada pergunta do livro dos espíritos, ele fala exatamente a mesma coisa. A relação que você tem para com Deus vai guiar ou vai estruturar a relação que você vai ter com o próximo. Se a sua relação é de temor, você teme a Deus, porque Deus vai te maltratar, vai te punir, você acha que as pessoas você deve ser temido pelas pessoas. É impressionante. Você propaga essa mesma forma de vida, porque no seu sentimento você acha que isso é uma verdade. Então, por isso que eu não gosto dessas frases, porque às vezes as pessoas falam sem maldade. Eu sei que a pessoa que estava fazendo a palestra não está fazendo com essa maldade, nem acredita que as pessoas vão entender de uma maneira distorcida.
Mas eu acho que sim, vai estimular uma distorção. Então a gente pode abolir certas distorções para que manter? Né? Vamos tirar, vamos ver de uma maneira diferente, enxergar de maneira diferente. É claro que tem uma reunião aqui de estudo, isso dá para falar numa reunião de estudo, mas numa reunião pública não. Ou então num estudo público que a pessoa fez, que é uma palestra online. Uma hora dessa a pessoa vai soltar umas coisas meio torta mesmo. E vai ficar lá torto, que passou, foi. É porque foi gravado e a pessoa percebeu. Mas se não gravar, a pessoa na hora lá, às vezes também não percebe. Nossa, que palestra maravilhosa. Eu costumava fazer isso quando era criança, né, adolescente. Qual foi o tema da palestra de hoje? Nossa, foi maravilhosa. Todo mundo falava isso. Mas qual foi o tema? A pessoa não lembrava qual foi o tema. A pessoa tinha acabado de sair da palestra. A pessoa não lembra qual era o tema. Mas qual foi a parte que você mais gostou para você chamar de maravilhosa? Eu gosto tanto de fulana. E a pessoa ficava divagando, fugindo, já com o olhar meio que com o sangue pisado de sangue, o olho pisado de sangue, né? De raiva. Pode me perguntar, rapaz, eu... Na verdade, a pessoa está falando que é maravilhosa porque ela quer que seja maravilhosa, mas de repente ela nem entendeu o que foi falado. Ouviu e não entendeu. Né? Quando você está lá no púlpito falando para as pessoas, olhando para os olhos delas, você vê se a pessoa está entendendo ou não. Às vezes a pessoa está só te olhando. E ela não está entendendo, não. Ela não está pensando nem no que está falando. As pessoas que às vezes conseguem ter um esvaziamento e não está pensando. Não tem problema. Vai ficar gravado naquele espírito. Ela vai poder reviver aquele momento e reacessar aquela informação. Isso nada se perde. Mas o problema é, a gente tem que ter muito cuidado para não estimular a distorção. Né? A gente tem que fazer o possível para não estimular a distorção. Porque, por exemplo, o que vai sair de positivo com relação a isso? Né? Porque senão você vai dizer o seguinte, desencarnar de maneira violenta é bom. Sabe por quê? Porque você está pagando um débito do passado. Aí, de novo, você se tornou aquele visionário que acredita, basicamente, no sistema de Rustem. Uma distorção do que Kardec explica. Não é que existe alguma... Não vai ter nada fisicamente que seu corpo físico pode ser destroçado que vai transformar você num espírito melhor. Senão a Terra devia ser bombardeada por meteoro o tempo todo. E seria muito melhor. É isso que acontece? Todas as vezes que se observar um argumento que você acha que tem lógica e tem fundamento, amplifica ele. Bem, eu sou Deus, eu tenho que fazer com que todo mundo tenha sofrimento em corpo físico. O que você faz? Libera um monte de asteroide bombardeando todo mundo o tempo todo. Por séculos. O que vai acontecer séculos depois? Todo mundo virou um espírito bem-aventurado. É isso que acontece? Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A forma que você desencarna, você não está nem aí mais. Você pode desencarnar afogado, atropelado, assassinado, não sei o quê. Você larga o corpo físico e está mais preocupado em seguir a marcha, em seguir progredindo. Aquilo foi só um uniforme de trabalho. É -1. Ficou lá. Paciência. Isso, e você segue a marcha. Sem revolta, sem questionamento. Se Deus permitiu, quem sou eu para questionar? Eu é que não devo ficar revoltado por isso. Que seja feita a vontade de Deus. E agradeço os poucos minutos que me foram ofertados. Tem uma pergunta que todo mundo fica chocado no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para os espíritos, por que tem criança que acaba de nascer e desencarna? Ou alguns meses desencarna, ou ainda na barriga da mãe desencarna. Isso não é um absurdo? É um questionamento realmente verdadeiro, sensível. Sabe o que os espíritos respondem? Foi permitido por Deus que eles completassem a encarnação. Aí todo mundo fica chocado. Gente, eu não estou inventando isso não, está lá no Livro dos Espíritos. Como assim completar a encarnação? Então quer dizer que alguém desencarna antes da hora? Exatamente. Exatamente. Agora, o que significa a hora do desencarne? É tempo ou é convívio? É convívio. Você poderia passar mais tempo com aquele grupamento de pessoas.
que são carinhosas a você, que te amam profundamente, e você quer se receber, você sente extremamente falta daquele carinho, daquele empenho, daquele zelo de amor. Deus vai te proporcionar isso, fica tranquilo. Né? Para as mães, para os pais, nossa senhora, é um anjo de Deus que está ali na barriga da mãe. É um anjinho de Deus, e vocês tratam com o máximo de carinho, máximo de ternura, máximo de amor. Mas você acha que o Espírito não está recebendo isso? Você acha que o Espírito não está sendo estimulado a receber isso? Isso foi patrocinado. E o melhor, ele não se tornou adulto para errar nas mesmas loucuras que ele sempre erra. Deus permitiu que ele recebesse esse cadinho a mais só de amor e de carinho. E aí desencarna. Aí os pais ficam revoltados. Não, mas eu queria que ele fosse um adulto. Eu queria que isso, que aquilo. Aceita o que Deus planeja. Aquele espírito precisava ter aquele momento de ternura, porque ele teve várias encarnações que foi abandonado, que foi abortado, que foi isso, que foi aquilo outro, que foi aquilo outro. Ele nem acredita mais na bondade do próximo. Aí ele vai e tem como completar algumas encarnações nascendo assim. Quem somos nós para questionar aquele pouquinho de carinho, o efeito que tem naquela consciência? Ele ser albergado, ser amado profundamente, ser querido, ser cuidado, com muito zelo e carinho. Vocês têm ideia o que isso impacta para o progresso de um único espírito? Ele receber todo esse empenho de carinho? Vocês conseguem entender o que vai acontecer para as próximas encarnações? A gente não sabe. Esse é o problema. A gente não consegue mensurar o impacto do amor numa fração diminuta. Mas é um extremo amor, extremado, extremamente empenhado. A maioria das pessoas não consegue entender isso. Porque estão muito mais preocupados com a justiça do que com o amor. Mas Deus não segue a nossa ótica, a nossa visão. E Jesus veio à Terra com a boa nova para que possamos aprender a transformar a nossa visão da vida. Olha o que Deus permitiu. Está lá no Consolador Prometido. As 1024 perguntas do Livro dos Espíritos. Está explicando isso. Para a gente não tornar o nosso coração um conjunto de azedumes e de revoltas. Né? Bem, não sei porque eu fui falar sobre isso, as coisas meio que desandam, às vezes a gente dando a falar de assuntos que a gente acha que não tem a ver, mas depois descobre que tem. Mas enfim, é importante para todos nós refletirmos sobre isso. Poxa, eu acho tal situação injusta, tal situação desequilibrada. Você tem certeza? Não, eu vou dar o critério da dúvida. Leia o Livro dos Espíritos. Descubra o que o Consolador Prometido vem explicar para você sobre isso, sem a visão de que Deus pune e Deus castiga. Para com isso. Deus educa, Deus treina, Deus capacita, Deus permite você compreender a essência da lei de progresso. E quanto mais você compreender, melhor você se porta diante dela. É essa a essência. Bem, do Livro dos Médiuns, desculpa, gente, a gente está no item, até para atualizar a Ana, um item grande que a gente não conseguiu avançar, é o item 161, e vamos avançar para o 162 na próxima, mas é um item grande e requer um pouco da nossa atenção devido a alguns aspectos aqui que nós temos que marcar profundamente. Tá? Eu vou falar nisso aqui agora, mas vamos ter que gravar para sempre. Né? Sempre vamos estar buscando sair de médios naturais para médio voluntário. Olha só, até na mediunidade é isso. A nossa coparticipação voluntariosa em estar empenhados em amparar a todos. Ok? A gente vai voltar nisso depois. Eu vou gravar essa mensagem, vou escrever até nas portas lá do Galileia. Seja um médium voluntariado, né? E não simplesmente um médium natural. A busca é diferente, né? Mas, gente, o tempo aqui passa muito rápido. Já estouramos todos os minutos possíveis. O Bia já deve estar até acabando essa próxima sessão. Deixa eu ver aqui. Faltam 2 minutos. Só dá realmente para fazer a prece. Desculpa aí, realmente o horário avançou rápido. Tosélio? Sim. Dá para a gente se encontrar quando a gente se desprender do corpo físico logo mais?
Não, claro que dá, mas geralmente eu vou para lugares que a maioria não quer ir comigo. Pois é, esse que é o problema. Geralmente é lugares que as pessoas não querem ir nem por um convite, né? Para os buracos mais absurdos, né? Tem muitos irmãos nossos do passado e que faz parte da nossa história, da nossa corrente de corações, que estão em momentos de revolta, de tristeza, de amargura, aguardando a nossa coparticipação. E por vezes a gente tem que ir em lugares assim para chamá-los, cativá-los para adentrar outras esferas com a gente, né? Bem, vamos fazer a prece de encerramento. Falta um minuto. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, estudando o Teu Evangelho, a Boa Nova, com o Consolador prometido nos explicando e nos dilatando os sentimentos que ainda não temos, Senhor. Obrigado, Mestre, por todas as possibilidades e por suas vibrações de amor e carinho por todos nós, aguardando pacientemente o nosso despertar. Obrigado, Senhor, por tudo. Pedimos aqui por todos os lados representados e também por todos que não puderam participar. Que todos possam ser ajudados e amparados em suas necessidades, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.